Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler com vocês um versículo na Bíblia que se encontra na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 6, e apenas o versículo de número 10. Ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos nos fortalecer em Deus, porque só Ele só Ele que é a nossa fortaleza. O salmista, falando no Salmo 46, olha o que é que diz o salmista no Salmo 46, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai dizer: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele vai dizer: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltados entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Para que se abalar? Para que se preocupar se nós temos o Deus de Jacó como nosso refúgio? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, como é bom a gente ter a certeza que Deus está conosco. Nada nos abalará, porque nós sabemos que o Salmo 34, versículo 7, olha o que é que diz aqui no Salmo 34, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja Deus. Então o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. É Ele que acampa o seu anjo ao nosso redor. Então, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quero também ler Salmo de número 91. Olha o que é que diz o salmista. Salmo de número 91 e o versículo de número... Vamos ver aqui. O versículo de número 7. Ele vai dizer o seguinte: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é uma promessa de Deus para todos aqueles que se refugiam em Deus, todos aqueles que têm o Senhor como seu auxílio. No versículo 1 do Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Senhor. Por então, meus queridos irmãos, minha querida irmã, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo de número 43, se não me falha a memória. Isaías 43, olha o que é que diz aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 43, eu quero ler aqui essa passagem, que eu acho muito interessante essa passagem, e eu acho muito linda esta passagem de Isaías 43. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, no versículo de número 11, ele diz assim, ó, Isaías 43, versículo 11, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Todo o poder está nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo ele diz que toda a área governamental ela é guiada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja aqui na terra, ela tem por obrigação orar pelas autoridades. Porque nós sabemos que, olha só o que é que diz, que nós devemos orar pelos nossos governantes. O nosso papel é orar, o nosso papel é interceder por eles, para que eles possam receber de Deus sabedoria para comandar a nação. Louvado seja Deus. Agora, se eles saírem fora do caminho, se eles ferir os princípios bíblicos, a luta agora, ele está, vamos dizer assim, ele está tocando não no homem, mas agora ele está tocando no próprio Deus. Ai, ninguém pode tocar no nosso Deus. Deus, ele é poderoso. Ele, se ele quiser abater, ele abate. Se ele quiser exaltar, ele exalta. A Bíblia diz que é ele que fere, é ele que mata, é ele que tira a vida e é ele que torna a dar vida. O Senhor dos Exércitos, ele é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós devemos o quê? Nos refugiar nele. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 37, versículo 25, diz o salmista, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O pão que chegou na tua mesa, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, o pão que chegou na tua mesa foi o Senhor que providenciou para você. A saúde que você está gozando aí é o Senhor que deu esta saúde. Essa família linda que você tem foi o Senhor que te deu. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Por isso que nós temos motivos de sobra para glorificar e exaltar o seu nome. Não deixe de servir a Deus, não deixe de adorar o Senhor. Tenha o Senhor como teu refúgio, como a tua fortaleza, como o teu socorro bem presente na hora da angústia. Por mais que as adversidades cheguem, por mais que as tribulações batam na porta, por mais que venham a escassez, mas não saia da posição, continue sendo um adorador, continue sendo um servo, uma serva de Deus, servindo o Senhor, porque fazendo desta forma, o Senhor te guardará debaixo das suas asas e você estará seguro. Não deixe nada abalar sua fé, não deixe nada tirar você da presença de Deus, continue no caminho, continue na presença de Deus, que o Senhor, ao seu tempo, Ele nos exaltará, nos abençoará, porque Ele é o dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para passar para você. Não abandone Deus. Olha, continue sendo um servo, uma serva de Deus. Não deixe que nada atrapalhe a sua adoração. Uma coisa é certa,
o Senhor, ele é amor, mas ele é justiça. Nós vemos dentro da Bíblia que o próprio Deus, ele destruiu duas cidades, Sodoma e Gomorra, porque a maldade, o pecado tinha se alastrado, se multiplicado, chegou até mesmo a feder as narinas de Deus. Deus vai e destrói aquela cidade com fogo e enxofre. Lá, né, na geração também de Noé, Deus também destruiu aquela geração por causa da maldade do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas ele aconselha uma coisa incrível. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Ele vai dizer, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra o nosso próximo, contra o nosso amigo, contra o nosso colega. Não, a nossa luta, está dizendo aqui, que é contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta é a nossa luta. Não é contra o nosso colega, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso amigo, não. É contra os principados e potestades. E quando ele diz aqui que nas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ele fala que a nossa luta é espiritual. Quando nós nos prontificamos a orar, a buscar o Senhor, nós travamos uma luta espiritual com estas hostes espirituais da maldade. Louvado seja o nome